Participe do nosso sorteio de um cartão presente na Play Store. Deixe seu like, se inscreva no link do primeiro comentário fixado. O sorteio será realizado quando esse vídeo bater 5.000 likes. O resultado sai no próximo Professor de Ohara. Boa sorte! Yo, Geeks, turíssima! Começamos o capítulo 1155 com a capa colorida, com o chapéu de palha andando por uma escada de madeira que liga dois prédios em uma cidade. O Soap está morrendo de medo enquanto se segura no Luffy, que está saltando no ar de um lado para o outro. Robin e Chopper estão juntos dando risada da cena, enquanto Frank está em um balão ao lado. Zoro está rindo da situação, enquanto Brook está tocando seu violino na sacada. Jinbe está ajudando Nami a atravessar porque ela está com medo também, enquanto Sanji lhe oferece ajuda. É interessante ver um ponto aqui de que quando o Chopper está junto com a Nami e com o Soap, ele é medroso, mas quando o Chopper está junto com a Robin, ele perde ali esse medo dele, né? É interessante o que o Oda realmente está colocando aqui sobre o personagem. Essa capa também pra mim é um claro sinal de que o Oda não esqueceu do Usopp, mas eu não vou expandir muito este assunto. Vamos voltar para falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. O capítulo definitivamente começa onde o anterior terminou. O Lock diz a Rox que eles estão em Elbaf, mas o seu pai estava em uma expedição. O Shebek fica espantado do Harold ter tido um filho e o Lock ser o filho dele. Lock fica muito surpreso porque é a primeira vez que ele vê pessoas pequenas e fica realmente surpreso de que eles se movem, o que Stan se chama Lock de fofo. Nós então observamos o Shebek diz que mesmo em missão, ele sabe que dá para mandar uma mensagem para o Harold. E o Rox pergunta o nome ali do garoto. Lock responde que seu nome é Lock e então o Rox exige ali que o Lock vá para casa para que ele possa pedir para que alguém entre em contato com o seu pai, pois ele deveria tratar os ferimentos de Lock. Lock se recusa, dizendo porque um gigante deveria obedecer a uma ordem de um simples humano, e dessa forma o ataca, tentando lhe esmagar, questionando de que como alguém poderia pensar que seu pai voltaria por causa de um simples ferimento daqueles. Mas Rox usa sua espada para contra-atacar. E é aqui, meus amigos, é aqui que os manos do Power Scaling vão à loucura. Porque o narrador explica que a técnica de espada barra esgrima do Rox, ou seja, ele é um espadachim, aqui é dito de forma bem clara que ele é um espadachim, era de como um ataque ali de um gigantesco martelo ou um disparo de canhão. Os ataques de espada de Rox eram conhecidos por lançar objetos ao redor como se fosse um impacto mediante a esses poderes, né? Mediante a essas construções humanas. Então, tanto o martelo quanto também a explosão de canhão é um fator definitivo para a gente conseguir entender como funcionava as habilidades de Rox de Shebek. Ele não tá nem aí se é criança ou não. Sentou, colocou o pé na guia, Shebek tá atacando. E seguimos aqui com o nosso objetivo para bater 5.000 likes nesse vídeo, né? Como a gente já trouxe no começo ali, é importante você deixar o seu like, você se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos. Batendo a nossa marca de 5.000 likes, aí tem o nosso sorteio valendo realmente um cartão lá na Play Store para você poder usufruir no seu jogo favorito. Então chega junto deixando o seu like, porque o sorteio tá valendo, gente. É um sorteio por semana aqui, mediante aos capítulos de One Piece. Só que semana passada ficamos na trave, né? Batemos na trave, só que agora eu acredito que vai rolar, hein? Eu acredito que vai rolar, então deixa seu like, se inscreva, se torne membro aqui do canal, mande o seu valeu e também o seu hypar para fortalecer ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. Rox então passou a rir e exclamar que o Lock estava agora gravemente ferido, ou seja, ele teria que pedir para que o Harold retornasse de qualquer forma, né? De que aquele momento, agora sim,
o Harold teria que retornar para Elbaf. Nós observamos então um flashback ali de Reverie, né, que ocorreu há 8 anos, e soldados ali no castelo de Pangeia começam a gritar que 5 reis haviam sido atacados e sequestrados por um homem grande vestido de preto. Então vemos Imu na Sala das Flores. Imu então aparece e diz que as vidas de meros reis não podem ser usadas como moeda de troca contra Mu. Mas então, sentadinho ali no jardim, nós observamos de forma inesperada Shebek. Ele aparece com uma pistola na mão. O Shebek responde às falas de Imu, dizendo que já imaginava que a resposta seria algo do tipo, mas comentou que agora a Terra Santa está um caos. Já está em pânico. Vemos uma figura parecida com a Gunko, ou a própria Gunko, estando ali ao lado de Imu, vestido com um véu sobre a sua cabeça e uma máscara. Ela está com o cabelo comprido, igual no momento do ataque do presidente de Elbaf, e parece que ela sempre teve o cabelo comprido, só que estava escondendo ali dentro da jaqueta. Gunko está de joelhos na frente de Imu. E será que a Gunko é a líder das esposas da Terra Sagrada? Ainda tem essa parada das esposas da Terra Sagrada, então fica aí o questionamento sobre qual que é a função de Gunko. Imu então encarava Rox enquanto ele estava furioso. O narrador começa a dizer que na história este é o primeiro caso, tanto no passado quanto no futuro, que alguém havia conseguido entrar na parte mais profunda da Terra Santa, a Sala das Flores. O homem se revelou como um devoto de Davy Jones. Isso foi tudo que ele fez. Sabia o que não podia fazer, mas deixou algumas palavras. Rox afirmou que um dia voltaria para aquele lugar. Imu apenas ficou parada sem fazer nada. Ah, meus amigos, o cara foi até o Salão das Flores, bateu na cara de Imu e saiu andando como se tivesse fazendo nada. Nada tivesse acontecido. E nem mesmo o cara era um pirata ainda. O cara nem mesmo era um pirata ainda. Mano, que loucura, velho, que loucura. Simplesmente jogou ali na cara de Imu, falou: você não vai fazer nada, eu também não vou fazer nada, mas estamos aqui. E eu vou voltar, Marca aí as minhas palavras que eu vou voltar. E aí fica o questionamento, né? O que será que ele quis dizer com isso? Será que ele está dentro do Barba Negra? Será que tem toda essa temática ali sobre as personalidades diferentes dentro do Barba Negra? Fica aí essa visão, né? E além de que, como que ele soube sobre Imu, né? Como que ele soube ali sobre Imu? Esse é um ponto interessante. Será que ele tinha alguma questão ali com Davy Jones? Será que ele sabia alguma ideia, algum tesouro, algum mapa do Davy Jones que apontava nessa visão? E ele foi logo jogar Davy Jones na cara de Imu, porque talvez tenha realmente alguma característica do Davy Jones no passado que realmente mexeu e fez com que o Shebek fosse até Mary Joce criar todo esse zaralho ali pra cima de Imu-sama. O narrador então começa a dizer que era natural que esse caos viesse à tona, mas coincidentemente nesse mesmo dia a Terra Sagrada havia permitido a invasão de mais uma pessoa. Os Cenobitos começam a reagir sobre quem era essa pessoa que havia aparecido. Alguns dizem que deveriam matá-lo e empalhá-lo, outros queriam que ele fosse realmente um escravo, enquanto uns gritavam para os guardas protegerem os seus senhores. Vemos que essa pessoa se trata de Harold correndo e ele está pegando fogo. Os soldados de Mary Joce não podem fazer nada contra ele. Harold começa a dizer que entende que as negociações fracassaram e pede calma para todos eles. Ele entende que foi errado invadir Mary Joce assim, mas não sabe por que está sendo tratado dessa forma. Os soldados gritam de que Harold é o culpado pelo sequestro dos reis e que não devem deixá-lo escapar. Mas o Harold bate o pé dizendo que não foi ele. Caraca, o Shebek ferrou completamente
com o plano da negociação ali com o Harold. E é o mais interessante sobre essa questão é que talvez o governo mundial poderia achar interessante negociar com os gigantes, visto que a qualquer momento Imu poderia transformá-los naquele momento. Mas quis o destino que o Xebec mudasse toda a parada ali e impedisse com que o Harold ficasse realmente ali com essa aliança com o governo mundial. É uma coisa realmente bem interessante de se observar. Rox vem de um lado, o Harold vem do outro e os dois se encontram, enquanto alguém grita que o almirante havia sido derrotado e que o culpado estava correndo em direção ao palácio e que todos deveriam ficar atentos. Os Cerebitos começam a reclamar de toda a bagunça que estava acontecendo e como todos eram loucos. Harold então diz que todos estão tentando jogar a culpa da confusão entre os reis nele, enquanto Xebec fica surpreso ao ver um gigante na terra sagrada e questiona se ele era um caipira, se estava perdido naquele lugar. Então, meus amigos, em uma página dupla maravilhosa, o Oda do nada mete um dos maiores clashes do Haki do Conquistador da história, extremamente parecido com o que rolou ali do Roger versus o Barba Branca lá no flashback do Oden. As espadas de ambos nem se tocam, é só um clash extremamente absurdo. O narrador então explica que o choque entre esses dois estranhos varreu tudo em um raio de 5 quilômetros. Ambos se apresentaram enquanto lutavam e davam risada um para o outro. Xebec avisa Harold que o próximo golpe ele precisa mirar na cidade. Se forem capturados, vão virar escravos, o que faz Harold questionar o porquê. Rox apenas fala para ele fazer isso e não pensar muito, enquanto a cidade é devastada pelos ataques de ambos. Após então o breve combate, ambos escapam juntos e Harold pergunta ali a Rox qual era a direção de Elbaf porque ele estava perdido. O que Xebec aponta que o novo mundo é para o outro lado. Rox diz a Harold que se ambos sobrevivessem, deveriam se encontrar novamente. Mas Harold disse a Rox para calar a boca e que nunca mais se envolverá com bandidos. Enquanto se aproximava da Red Line, Xebec questiona se Harold sabia voar, o que é claro que não. E assim, ambos pulam de Mary Josie em direção ao mar. Inacreditável, cara. Inacreditável esses dois. Mano, o que esses caras fizeram em 5 capítulos, Xebec em 1 capítulo e meio, né? Porque ele foi apresentado pra nós no final do capítulo passado. E o Harold em 5 capítulos, 4 capítulos. Cara, é absurdo que o Oda tá escalonando esses caras, velho. O narrador então explica que apesar do tratamento emergencial, o almirante que Rox havia atacado em Mary Josie acabou morrendo, o que só fez o Xebec espalhar ali a sua infâmia pelo mundo em um piscar de olhos, causando um grande choque a todos. Então o governo mundial colocou um grande preço pela cabeça ali do Rox. Vemos um cartaz de procurado, mas não podemos ver a sua recompensa. E o cartaz de procurado dele está idêntico, cuspido e escarrado ao do Bug. Pra mim aqui é game over, né? Pra mim aqui é game over, tá muito na cara que o personagem realmente ali é o pai do Bug. Pouco depois, Rox atacou também um navio que carregava o tributo celestial em direção a Mary Josie. Ele até destruiu um portão da justiça. O cara só vai escalonando, só escalonando. Com o dinheiro e o navio em mãos, Rox deu início à sua vida como um procurado, como um grande bandidão nos mares. No começo, Rox só mirava em navios do governo, mas, surpreendentemente, navios piratas passaram a ser seus novos alvos. Ele começou a jogar o Dave Backfight para conseguir novos tripulantes e vemos ele até mesmo vestido com as luvas de boxe que o Luffy e também ali o Fox acabaram usando ali no arco do Fox. Então, né, meu amigo, pula mais, pula o arco do Fox, vai! Pula pra ver o que acontece. Tá aí Eiichiro Oda falando por que não se deve pular um quadro sequer de One Piece.
E detalhe, né? Porque a tatuagem do Luffy no peito ali, quando ele tá lutando contra o Fox, é literalmente o símbolo do Rocks que aparece, ou que vai aparecer aqui no final desse vídeo e que aparece também no final do capítulo. Voltamos a algumas horas no presente do flashback, enquanto o grupo do Shebeck está prestes a entrar em Elbaf. O narrador continua dizendo que o Rocks aproveitou desse jogo e foi reunindo tripulantes mais promissores, mas ainda sem hastearem uma bandeira pirata. Eles eram um agrupamento de criminosos e são eles que vieram para Elbaf. Shebeck aponta para o grupo e diz que existe um cara extremamente interessante, um cara extremamente incrível no país, que até mesmo todos eles vão ficar impressionados. Bom, o capítulo deixa bem claro que todos os companheiros que o Shebeck conseguiu foi por causa ali do Dave Back Fight, né? Aquele torneio que a gente viu lá atrás, antes do time skip. Mas o que todo mundo não imaginava era quão roubado o Shebeck poderia ser, né? O quão roubado o personagem realmente era, mostrando a forma como o Oda subverteu legal a expectativa sobre ele. Todo mundo achando que ele seria um Fox da vida, né? Mas o cara é quebrado, velho. O cara é quebrado demais e ele é muito, mas muito diferente. Vamos para dentro de Elbaf e Harold havia retornado rapidamente da sua expedição quando soube que Loki estava ferido. Loki estava deitado em uma cama com bandagens pelo corpo. Embora Loki já estivesse quase curado, o Harold pediu para que ele não voltasse ao submundo, mesmo sabendo que ele era forte, e assim o Harold acabou sorrindo. Loki ficou muito feliz em ver que seu pai voltou por ele. Ele acredita que tenha sido apenas uma coincidência, mas no fundo ele sabe que o Harold voltou por sua causa. É interessante ver essa construção entre pai e filho, porque é definitivamente o nosso ponto das inversões do capítulo 1155, que a gente falou que tem um ponto, todo capítulo com a figura de 55 tem ali uma ligação forte entre pai e filho. A gente falou isso no capítulo 55, 155, 551, falamos no 1055 e agora também no capítulo 1155. Então toda essa ênfase também de forma bem interessante ali do capítulo 1155 entre pais e filhos. O Harold cumprimenta a todos, dizendo que ouviu falar da má reputação do Shebeck, o que faz Rocks gritar, dizendo que havia vindo até aquele lugar apenas para lhe ver. Rocks queria que Harold se juntasse a ele, pois sabia que o governo mundial ignoraria o pedido de Harold. Ele havia entendido que nada que pudesse fazer poderia ser concretizado enquanto o governo mundial ainda estivesse por aí. Mas Harold recusou, dizendo que perderia toda a confiança que havia conquistado de outras nações se juntasse a eles. O Shebeck então provoca o Harold, dizendo que, no fim das contas, todos querem serem controlados ali pelo governo mundial. Mas Harold diz que isso não vai acontecer. Todos estão buscando um caminho e que todos devem ser iguais. Rocks pede para que Harold pare de falar essas baboseiras. Aquela é Elbaf, a terra dos guerreiros mais poderosos. Se os demais reis não gostarem da aliança, é só esmagá-los. O grupo do Shebeck só fica comendo e admirando a discussão dos dois. Stacy fica impressionada com o tamanho ali do Harold como o grande rei de Elbaf. Harold diz que isso é coisa do passado e que Elbaf irá mudar, mas Shebeck diz que não, a verdadeira natureza do homem não muda, porque o sangue da batalha ferve dentro de todos. Barba Branca questiona se eles vão ficar discutindo o tempo todo e se não vão comer em paz, enquanto Harold se vira ali para o Chique e questiona se eles vão continuar seguindo um cara que só vai acabar destruindo todos eles. Chique então começa a rir, perguntando com desdém sobre quem ele estava seguindo. Ele chama o Harold de idiota e começa a rir ainda mais. Ele afirmou que estavam por conta própria e que mesmo que o Rocks morresse, isso não faria nenhuma diferença. Temos sua apresentação oficial, Chique o Perverso, mas os kanji usados aqui para perversos são de Yakuza. Mais tarde, ele seria conhecido como o Leão Dourado. Stacy concorda ali com a fala ali do Chique, dizendo que havia algo no plano ali do Shebeck que cheirava a uma brilhante oportunidade para ficar rica. Temos sua apresentação oficial, Senhora Buckingham, a cientista ladra. Stacy
Buckingham é o nome ali da personagem. O do charuto questiona se já haviam ouvido falar ali de Hashinosu, a ilha do exílio, também conhecida como a Ilha Pirata, a ilha para onde os países haviam enviado os criminosos implacáveis que suas prisões não conseguiam conter. Temos a sua apresentação oficial como Don Marlon, o gangster do West Blue, provavelmente parente ali do Gang Bad, visto também que o personagem, o Supernova, também é do West Blue. Newgate também declarou que era para ser uma ilha desabitada, sem comida, onde se esperava apenas a morte certa. Temos sua apresentação oficial como Edward Newgate, o Pirata, mais tarde conhecido como Barba Branca. O da língua comprida observou que nos últimos anos os criminosos estavam sobrevivendo e formando suas próprias organizações, e perguntou qual seria o motivo disso. Temos sua apresentação oficial como Wanzin, o Ochoko, finalmente ali sendo apresentado na trama de One Piece, o guru pirata, futuro almirante da Ilha dos Piratas. Ele se parece e tem os trejeitos ali de Caribou e também do Coribou. O da armadura responde que haviam veios de ouro debaixo daquela ilha. Segundo ele, alguma organização do submundo havia descoberto isso e ajudado os criminosos a ficarem imundos de ricos. Temos sua apresentação oficial como Ganzui, o contrabandista. Ganzui era o cara enorme com a armadura completa que vimos ali em God Valley e também um dos zumbis de Moria em Thriller Bark. Shebeck então diz que a ilha está cheia de criminosos violentos. Se você se aproximar, vai acabar sendo despido até os ossos. Ele continua dizendo que vão negociar com o governo para saber quanto eles pagam para recuperar o controle da ilha para eles. Shebeck diz que quando a grana chegar até eles, eles metem a porrada e o tesouro da Ilha dos Piratas ficam com eles. E é dividido assim por todos. Shebeck fala que tanto os criminosos quanto as pessoas boas, ele não vai entregar ninguém ao governo. E ele já consegue imaginar a cara de choque dos governantes e da marinha com suas ações. Rox diz que vai transformar Hashinosu, junto dos idiotas da ilha, no país dos piratas. Shebeck então começa a falar que será essa sua introdução da sua vida. Usando essa ilha como base, ele vai aniquilar a marinha e fará a terra sagrada, a terra santa cair, e assim será o rei do mundo. Harold diz que o inimigo é grande demais. Eles estão falando do mundo todo, mas Shebeck retruca dizendo para falarem o que quiserem. Um dia alguém vai fazer isso. Vemos que Loki saiu da cama nesse exato momento e está ouvindo todo o discurso do Shebeck. O personagem então diz que o poder eterno é algo que não existe naquele mundo e pede para que Harold se junte a ele. Juntos eles serão invencíveis. Harold pede ali para que o Shebeck pare de lhe tentar. Ele é um rei de uma nação, mas Shebeck diz que não liga para isso. Eles vão conquistar o mundo todo. Com essas falas, o narrador começa a afirmar que, sem se dar conta, o Loki já havia sido salvo, ou seja, toda a vontade de morrer havia sido afastada. Ele apenas repetiu a palavra mundo, ficando encantado pelas falas do Rox. Vemos então o tempo se passando ali e vários navios se aproximam de Hashinosu, enquanto o narrador descreve que provavelmente 4 anos haviam se passado desde então, com Harold recusando todas as ofertas que o Rox havia feito para ele. E finalmente, o plano de Shebeck, com um grupo seleto de pessoas que concordavam com ele, estava prestes a ser executado. Rox gritou, incentivando o grupo: "Vamos nessa, pessoal!" Enquanto eles avançavam para tomar Hashinosu. Vemos então pela primeira vez a bandeira dos piratas Rox tremulando ali pelo mundo, e dessa vez de forma definitiva como um grupo de piratas. Meu irmão, o cara já era uma lenda antes mesmo de ser um pirata.
Brincadeira, cara. O Oda, ele revelou ali o rosto do cara e deixou mais 15 mil perguntas. Como que ele sabia sobre Mu? Como que ele conseguiu chegar ali no Salão das Flores? Como que ele sabia sobre David Jones? Como que ele conseguia ter todo esse entendimento? Da onde vinha tantas informações? Quem é definitivamente o Rocks de Shebeck, cara? Meu amigo, o Oda conseguiu construir uma mansão absurda na nossa cabeça. E a pergunta que fica agora é: será que no capítulo 1156, Gomo, será que teremos ali o foco total em God Valley? O início, pelo menos, será aí uns 6, 7 capítulos focados em God Valley? Será que é sonhar demais? Vamos finalmente ver o que aconteceu nessa batalha. Caraca, é uma possibilidade, hein? Eu tô com os 2 pés atrás, mas a cabeça tá lá na frente, assim. Vai, Oda, vai! Esse é o momento, cara. Esse é o momento pra God Valley, porque já revelou o rosto do Shebeck. Já sabemos todas as peças. Já observamos as habilidades de Mu. Tem grandes chances de Mu ter aparecido em God Valley. Então, todas as peças estão no tabuleiro. Agora é só o Oda querer. Se o Oda quiser, a partir do próximo capítulo, focar apenas em God Valley, no incidente do que aconteceu em God Valley, aí, meus amigos, aí nós teremos a sequência, uma das maiores sequências de porradaria de One Piece, com toda certeza. Mas, infelizmente, a gente vai ter que se segurar na ansiedade um pouquinho, porque semana que vem não tem capítulo, mas tem muito conteúdo pra gente debater ainda sobre One Piece por aqui.